Vamos lá. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante aqui, que é assim, objeto de muita dúvida que eu respondo, né, no meu dia a dia, que é sobre os leilões de direitos do fiduciante. Os leilões judiciais, né, de direitos do fiduciante. Como funciona? Como que funciona essa modalidade de leilão? O que é penhorado? Quais os cuidados que o investidor tem que ter? Tudo isso nós vamos falar nessa aula rápida aqui na modalidade aí de live, né? Então, vamos lá. A questão dos leilões de direitos do fiduciante, sempre que você encontrar, né, no site do leiloeiro, que aquele leilão ele se trata de um leilão de direitos do fiduciante, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não está ali, o que está sendo arrematado ainda não é o imóvel em si. Por quê? Porque esse imóvel, né, quando há o leilão de direitos do fiduciante, indica que o imóvel tem um contrato lá de financiamento em que o imóvel é garantia, né, de pagamento daquele débito por uma cláusula lá de alienação fiduciária do imóvel. Então, o que acontece? Qual que é a sistemática para que vocês entendam? O fiduciante vai lá num determinado banco, financia o imóvel e começa a pagar as prestações. Ele vem a ficar inadimplente em uma outra dívida que não tem nada a ver com o direito aqui que ele tem de aquisição do imóvel. Ele está em dia ali, né, com as prestações junto ao banco. Entretanto, ele vem aí, por exemplo, a ficar inadimplente com relação aos débitos de condomínio lá, né, as cotas condominiais lá do apartamento. Então, essa inadimplência vai levar o condomínio a ajuizar uma ação, né, levar esse devedor às barras do tribunal. E aí lá nesse processo, né, dentro desse exemplo que nós estamos dando aqui, o condomínio diligencia atrás de bens para indicar a penhora desse devedor e não encontra nenhum bem ali no nome desse devedor, encontra apenas ali o imóvel que tem um contrato de alienação fiduciária ali, que está pagando as prestações ainda. Então, o que o condomínio faz? O condomínio pede a penhora dos direitos que aquele fiduciante tem de aquisição daquele imóvel. Então, quando você adquirir um imóvel assim, você vai subrogar-se no lugar do devedor lá junto ao banco. Por quê? Porque o que foi penhorado no processo não foi o imóvel, né, propriamente dito, porque esse imóvel ainda pertence legalmente ao banco que o financiou, certo? Então é importante assim, a precaução que você tem que ter nesse tipo de leilão, a precaução que você tem que ter é de efetivamente saber qual que é o saldo devedor lá do determinado imóvel que te interessa, porque muitas vezes uma arrematação que você, né, às vezes acha que é uma boa, né, oportunidade, quando você verificar o saldo devedor lá no banco relativo aos direitos desse imóvel, você pode se assustar, porque você nunca pode perder de vista o seguinte: quando você participa de um leilão de direitos sobre um determinado imóvel, você está comprando a posição daquele devedor relativo àquele imóvel. Você não está comprando o imóvel, porque o imóvel tem lá a sua propriedade ainda, né, sujeita a uma condição, né, que é um pagamento, por exemplo, como nesse exemplo que nós citamos aqui. Então, o que acontece? Quando você arremata um imóvel que de direitos, né, do fiduciante, na verdade você não está arrematando o imóvel, né? Você está arrematando os direitos que aquele fiduciante tem sobre o imóvel. E aí, a dica que eu dou para vocês aqui é que sempre que for um leilão de direitos, né, do fiduciante, vocês, impreterivelmente, vocês, sem exceção alguma, vocês façam
né, o dever de casa nesse caso. Qual que é o dever de casa? Olhar qual que é o saldo devedor lá desse imóvel junto ao banco, porque quando você compra os direitos, você, como eu disse anteriormente, você está comprando a posição daquele devedor junto ao contrato de financiamento. E o que isso quer dizer? Que você vai assumir a posição dele e vai ter que continuar pagando as prestações ali que forem vencendo. Mas e o banco? O banco pode se negar a ter essa substituição, né, pelo arrematante, o arrematante substituir o fiduciante ali naquele contrato de financiamento? Não pode. O banco não pode jamais impor qualquer tipo de obstáculo, porque se trata de um leilão judicial em que ocorreu a penhora do direito de aquisição e o banco não pode discutir lá, esse arrematante não tem uma boa ficha cadastral para substituir o devedor, esse arrematante não faz o perfil da instituição financeira. Não pode. Você adquiriu legalmente, dentro de um processo judicial, com autorização legal, o direito de aquisição daquele imóvel. Então, recapitulando aqui, sempre que você adquirir um direito, né, participar de um leilão em que o que está sendo leiloado é o direito do fiduciante, a primeira coisa que você tem que saber é que não é o imóvel que está sendo leiloado, porque esses imóveis são impenhoráveis, eles não podem ser penhorados. O que pode ser penhorado é o direito de aquisição desses imóveis por parte do fiduciante. Por isso que a denominação leilão de direitos do fiduciante. E aí, quando você arremata esses direitos, quando você arremata os direitos do fiduciante, o que você está a fazer é comprar ali a posição dele. Quer dizer, qual que é o valor econômico desses direitos? São as prestações que o fiduciante pagou, né? São as prestações que o fiduciante já quitou ali relativas àquele determinado imóvel, aquela determinada aquisição, certo? Então, o que você está comprando seria esse crédito que ele tem ali, né, das prestações que já foram pagas. E aí, um outro aspecto que eu ensinei aqui também é que o banco lá não pode se opor à entrada do arrematante, que arrematou os direitos do fiduciante, na relação contratual. Ele não pode. Por quê? Porque a lei permite que haja penhora de direitos, né, sobre determinado bem, e no caso aqui é uma penhora de direitos sobre determinado bem, né, que tem lá uma cláusula de alienação fiduciária, né, em garantia, e além da lei permitir, há ainda o fato de se tratar de uma alienação judicial. Então, você vai pegar a sua carta de arrematação e vai levar no banco e vai pedir a substituição sua, né? Você substituindo o anterior devedor. Não tem aí o que o banco dizia, né? Não vou admitir esse arrematante aqui, porque não faz o perfil da instituição financeira, blá blá blá. Não, ele tem que permitir que você entre na relação contratual. Funciona mais ou menos, né, entre aspas, aí, com todas as aspas possíveis, né? Funciona mais ou menos como aqueles casos antigos em que você comprava o ágio do apartamento, né? Você compra o ágio e entra para dentro do apartamento e assume as prestações. Só que aquilo lá era ilegal lá atrás, né? Hoje só não era ilegal se você passasse por seu nome, obviamente. Essa questão do leilão de direitos é diferente. Por quê? Porque é uma arrematação em que você vai substituir o devedor ali, o fiduciante, no contrato, mas por força, né, de determinação legal e não contratual, como era lá naqueles casos em que, né, a gente viu muito acontecer, que as pessoas compravam o ágio dos apartamentos. E o alerta que eu faço para esse tipo de aquisição é que você sempre verifique qual que é o saldo devedor. Viu lá que você está arrematando um direito, né, do fiduciante no leilão judicial, peça informação para o leiloeiro sobre qual é o valor do saldo devedor daquele imóvel, né, que você tem interesse, né, daquele direito que você tem interesse, para que você possa colocar em uma planilha e verificar, né,
verificar se realmente compensa aquela oportunidade. Uma vez aconteceu de um casal vir aqui no meu escritório e desesperado, porque eles compraram o direito, né, do fiduciante, eles compraram o direito do fiduciante num leilão e achando que tinha comprado o apartamento já quitado, né, e eu tive que explicar ali que não, que eles estavam assumindo um contrato daí para frente, né, com a instituição financeira que havia financiado o imóvel. Não se confunda aqui na espécie, né, disso que nós estamos falando. O leilão de direitos do fiduciante não tem nada a ver com o leilão pelo atraso nas prestações do apartamento. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Por quê? Porque lá nos leilões em que há o atraso no pagamento das prestações do financiamento do imóvel, você verá esses leilões ocorrerem pelo rito da Lei 9.514 de 97. São leilões extrajudiciais. Aqui o débito que o devedor tem no leilão judicial de direitos do fiduciante, o débito foi contraído no mercado, né? Um débito de condomínio, um débito bancário, um cheque sem fundo que ele deu, né? De um valor significativo e veio a ser executado judicialmente. É um outro débito em que o juiz do processo determina a penhora dos direitos aquisitivos daquele devedor fiduciante, certo? Lá não tem nada a ver então com a questão de atraso na prestação do financiamento. Muitas vezes o direito do fiduciante vai a leilão, e o contrato lá de alienação fiduciária, lá de financiamento, está totalmente em dia. Vocês vão ver muito isso. Ele está em dia com as prestações do financiamento com o banco, mas se tornou inadimplente com o condomínio, por exemplo. E aí o que o condomínio vai fazer? Vai requerer a penhora dos direitos do fiduciante. E aí esses direitos que vão a leilão. E aí quem arrematar vai tomar o lugar do devedor fiduciante, vai passar a ser o fiduciante daquela relação contratual e assumir, obviamente, a posse direta do imóvel e assumir também as prestações para frente, certo? É importante também, na diferenciação, né? Como eu já disse, é importante diferenciar que esse leilão de direito fiduciante não tem nada a ver com atraso de prestação das prestações do imóvel, do financiamento. É bom porque tem muita gente que confunde, então é bom que você preste bastante atenção nesse ponto que é muito importante. Leilão de direito fiduciante não tem nada a ver com o atraso das prestações do financiamento. Quando atrasa a prestação do financiamento, o que ocorre é um leilão extrajudicial. Mas agora, já pegando um gancho de um tema para outro, e se lá no leilão, você está no leilão extrajudicial, vamos esquecer um pouco o leilão de direito fiduciante aqui, porque é um gancho importante. Você está lá, né, participando de um leilão extrajudicial. Aí sim, por conta do atraso nas prestações do imóvel. E aí você verifica que tem uma penhora dos direitos de aquisição daquele imóvel lá na matrícula. O que fazer? Bom, vai a indicação direta ao ponto para você. O que fazer é você desconsiderar essa penhora dos direitos. Por quê? Porque a partir do momento em que ele se tornou inadimplente e o banco fez a execução extrajudicial do débito, né, e levou a leilão extrajudicial, essa penhora dos direitos ela se esvaziou por completo. Por que se esvaziou, professor? Porque a partir do momento em que houve a execução extrajudicial por conta da inadimplência no contrato de financiamento, esse devedor perdeu todo e qualquer direito de aquisição do imóvel, certo? Então é isso aí, é isso que eu queria ensinar a vocês hoje, né? Mas basicamente o que eu quero que vocês aprendam é que leilão de direitos do fiduciante, o que está sendo leiloado não é o imóvel, e sim a posição do fiduciante, né, que tem um direito de aquisição daquele imóvel, né, por conta de um contrato de financiamento. E que você arrematando esses direitos, você vai substituir esse fiduciante na relação contratual com o banco. Por isso é importante que você olhe, né, o saldo devedor para fazer conta.
ver se compensa realmente adquirir aquele direito, né? Levando em consideração o valor do lance que você vai ter que dar, né? O valor das despesas e tudo mais, e o valor do financiamento que você vai ter que terminar de pagar. Então preste bastante atenção nesse aspecto. E para encerrar, os leilões de direito fiduciante, eles são boas oportunidades para quem, por exemplo, não consegue um financiamento imobiliário, mas tem uma certa quantia de dinheiro, né, guardada e quer entrar no mercado, né, e comprar parcelado. Por quê? Porque você vai assumir a posição do fiduciante ali e o banco não pode negar a você o direito de assumir a posição no contrato. Ele não pode negar, ele não pode fazer lá, falar, olha, esse perfil de crédito aqui não satisfaz as nossas exigências, não pode. Então você pode ir comprar um apartamento, às vezes, como eu vejo muito acontecer, né, por um valor ali geralmente o lance é o valor das prestações que já foram pagas, você paga aquele lance, né? O lance, por exemplo, o apartamento custa 300 mil reais, o direito do fiduciante é 50 mil, por quê? Porque ele pagou 50 mil de prestações, você vai lá, arremata por 50 mil e assume o restante, né, das prestações do contrato, então em substituição. Então é muito bom para aqueles casos em que a pessoa quer comprar financiado, mas está tendo crédito negado, por exemplo, né? Não consegue acesso ao crédito, você pode comprar dessa forma aí, né? Geralmente o pessoal faz isso muito para casa própria mesmo, vai lá, arremata os direitos fiduciantes, entra para dentro e continua pagando as prestações, o banco não pode se opor. Mas também é uma boa oportunidade para investimento, dependendo do valor que você paga nos direitos do fiduciante, né, em cotejo, obviamente, com o valor do saldo devedor e fazendo toda essa análise aí, né, com o valor de mercado do imóvel. Já vi muita gente lucrar muito com esse tipo de leilão, mas para isso você tem que ter estratégia e organização para fazer, né, uma planilha bem formulada, para fazer um bom investimento, um investimento que, né, realmente traga lucro para a sua atividade. Até a próxima!